Ora, já estamos em direto com o Think Tank, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Camilo Lourenço para debater e analisar a semana política e económica. Antes de mais, como eu já disse aos espectadores da Cor do Dinheiro desta manhã, queremos pedir desculpa pelo facto de eu ter prometido ontem de manhã que o Think Tank se faria às 18 horas, mas depois tivemos que adiar porque um de nós estava com péssima cobertura, o que iria garantir um agravamento daquelas condições que às vezes o Jorge Marrão experimenta quando está, ou passa quando está a fazer o think tank a partir de casa. Ora bem, o que é que temos para si esta semana? Temos várias coisas. Temos a Semana Política e Económica, temos o Orçamento e temos também um tema que o Jorge Marrão apelida de proletarização, Jorge. Hoje vou começar por ti, só para poder explicar o que é esse palavrão e porque é que o utilizaste agora. Não, bom, eu utilizei esse palavrão para perceber, para nós também percebermos o que é que está a passar na sociedade portuguesa relativamente aos rendimentos e à tributação dos rendimentos do trabalho. Houve um analista político que fez uma intervenção numa televisão, Zé Miguel Júdice, que fez uma proposta que basicamente consistia na redução do IRS na ordem de 25% para as pessoas que tivessem um rendimento de trabalho entre 12 mil euros por ano até 50 mil. E é uma ideia que vale a pena explorar e vale a pena debater. Quando nós observamos os orçamentos que têm sido feitos nos últimos anos, nós verificamos que os rendimentos do trabalho são sempre, em geral, penalizados ou não são modificados. Isso significa que uma sociedade que não cresce economicamente e em que tem que sustentar um Estado que cada vez é maior, traduz numa maior dependência das pessoas em relação a esse Estado e, por outro lado, uma incapacidade das pessoas poderem decidir sobre o rendimento do seu próprio trabalho. E, portanto, lentamente a sociedade vai se proletarizando, ou seja, aquilo que é relevante, que é uma sociedade em que uma classe média todos os anos cresce de rendimento, o que nós assistimos é pelo o oposto. Todos os anos essa classe média é cada vez mais tributada e os aumentos salariais que as empresas são capazes de proporcionar são depois, diria, são consumidos pelo próprio Estado. Ora, isto interessa muito a uma esquerda mais radical e à ideia e no fundo a uma esquerda que tem uma concepção que tudo se faz através do Estado, em que Mas, Jorge, porquê é que isso convém a uma esquerda? Eu tenho a mesma convicção que tu, mas não sei se a explicação é a mesma. isso convém a uma esquerda porque as pessoas sentem-se cada vez mais fragilizadas, porque o rendimento mensal que têm para tomar as suas decisões, e aqui com decisões é de consumir, investir ou poupar, é cada vez menor. E perante acidentes que possam ter na vida, quer sejam relacionados com a saúde ou as poupanças que têm que acumular para as pensões, ficam muito mais sujeitos e, diria, mais encantados, se quisermos, com as promessas que são feitas pelos governantes, que é o Estado que vai resolver os problemas. Ora, isto é o oposto. O dinheiro, não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro que é dos cidadãos e nós Que é aceitamos apropriado pelo Estado. e que é, no fundo, subtraído pelo Estado e depois o Estado, com esse dinheiro, toma um conjunto de decisões que muitas vezes não convém a todos os cidadãos. Mas não te faz a impressão? Eu confesso que esta parte da sociedade portuguesa não a consigo explicar. Confesso que é uma grande frustração que eu tenho e provavelmente não irei ver em vida ainda uma mudança desta mentalidade. Porquê é que tu achas que a generalidade das pessoas não se rebela contra estas coisas? Porque eu estava a ver ontem as estatísticas, a carga fiscal nos 5 anos do governo PS subiu sempre. E porquê é que as pessoas não se rebelam? Vamos ver, primeiro temos que ver as características da sociedade portuguesa e eu diria quase que a sua própria identidade. Nós somos brandos costumes, mas ao fim de algumas décadas tomamos decisões e mudamos. E portanto isso aconteceu. Ou seja, o catastrofismo que eu vejo por muitas pessoas do centro e do centro-direita, que nada vai mudar, não é a realidade tem provado o contrário.
Ou seja, nós mudámos quando tivemos que mudar, quando foi a Revolução, mudámos quando tivemos que aceder à Europa, mudámos quando tivemos que entrar no euro, e mudámos quando tivemos que resolver uma bancarrota. Então eu estou a ficar à espera que tu me digas quando é que vamos mudar a mentalidade em relação aos impostos. Não, Já que estás tão otimista em relação à nossa capacidade de mudança, eu não estou otimista. O que eu observo e o que eu leio, o que eu vou vendo, é que as sociedades podem ser lentas a mudar, mas mudam. E, portanto, nós temos que acreditar que essa mudança vai ocorrer. vamos E começar então, Jorge. Não vai ser enquanto eu e tu estivermos no mercado de trabalho. Provavelmente o Joaquim também não. não, vamos, Camilo, eu até seria um bocadinho mais arrojado. Eu diria que perante a crise com que nós nos defrontamos, o que vai mudar vai ser significativo. E muito mais rapidamente do que provavelmente imaginaríamos, porque não somos só nós que vamos mudar. Vai mudar a sociedade europeia, vai mudar o mundo e nós vamos ter que ser arrastados por essa mudança. E a partir do momento em que. E nós. Vamos lá ver. A realidade é que os primeiros anos do governo da Geringonça, a própria esquerda mudou o entendimento que tinha sobre as contas públicas. Neste momento está a ofuscar que o déficit e a dívida que Não, nós. Jorge, não digas isso. Não, eu vou-te dizer uma coisa que o Vítor Gaspar me disse a mim depois de eu escrever o livro Basta. Vítor Gaspar mandou-me chamar, passou-me um raspanete brutal ao ler o livro, a corrigir o livro, e diz-me assim: Ó Camilo, você não diga, pelo amor de Deus, a Portugal que nós tivemos 3 bancarrotas, está a perceber? Porque não tivemos. Nós tivemos pré-bancarrotas. Era bom, era que Portugal tivesse uma bancarrota, porque se tivesse uma bancarrota, as pessoas aprendiam. O que tu me estás a dizer a mim é que a esquerda aprendeu. Não aprendeu nada, Jorge. Não, a A esquerda esquerda, não. a esquerda aprendeu a tributar, mais nada. Camilo, eu quando digo que a esquerda aprendeu, aprendeu a necessidade vamos lá ver, a necessidade e concretizou de alguma forma de que para manter sossegado aqueles que nos proporcionam o nosso nível de vida, que são os credores, a dívida, que tinha que ajustar nas contas públicas. Subindo Agora, impostos. subindo impostos, não, eu estou Pois. a referir à questão dessa mudança salutar. A mudança que vem a seguir é a mudança em que as pessoas vão perceber que é incomportável estarmos constantemente a satisfazer os políticos porque querem satisfazer um conjunto de eleitorado que os volta a eleger, ou seja, isto passa a ser um círculo vicioso. Portanto, eu dou-te aquilo que tu me pedes. E, portanto, andamos neste círculo vicioso. O Joaquim, na outro think tank, teve uma figura de retórica interessante, que foi a criação da rotunda, que até, no fundo, é muito emblemática, porque foi o que nós fizemos, foi rotundas pelo país inteiro. Nós andamos à volta da rotunda, mas não encontramos saídas. E cada saída que me aparece diz assim, bom, há uma saída à direita, há uma saída à esquerda, mas na realidade, nem a esquerda nem a direita conseguem entrar saídas, andamos dentro da rotunda. Portanto, Então andamos deixa-me dentro lá ir deixa ir ao Joaquim agora perguntar ao Joaquim se também se acredita na proletarização da sociedade por causa dos impostos. Joaquim. Eu estava a ouvir os dois e estava a pensar o que é que acontece ao médico quando aparecem uns doentes que se queixam de uma dor, mas não sabem onde é a dor. Sentem dor, mas não sabem onde é que a dor aparece. Olha, vim dar-me na carteira, Joaquim, porque eu ganho pouco, mas confesso que o Estado me confisca a maior parte daquilo que eu ganho. Porque aquilo que vocês se queixam é uma característica essencial da sociedade portuguesa, que é uma sociedade patrimonialista. Ou seja, quem tem património põe à sua volta uma rede de proteção que satisfaz os seus clientes. E são estes clientes que depois asseguram a permanência no poder desse centro patrimonial. Nós nunca tivemos, na história portuguesa, verdadeiro feudalismo. Nós tivemos um regime senhorial, que eram os senhores pela província que asseguravam a proteção daqueles que precisavam dessa proteção para poder desenvolver as suas atividades. No fundo, somos senhorios e rendeiros e, portanto,
há uma interdependência, que de facto é isso que depois produz as rotundas. Agora vamos ver o ponto mais importante na situação atual, que é esse regime patrimonial tem como senhor principal o Estado. O Estado foi apropriando atividades, foi integrando, incluindo a religião, foi integrando no seu âmbito de atuação todos os setores da sociedade. E com isso, este centro patrimonial criou um problema para ele próprio. É tudo o que acontecer de mal é responsabilidade do Estado, porque foi o Estado que retirou aos particulares aquilo que são os seus rendimentos normais, através de uma propriedade que é o poder extrativo do Estado. O cidadão comum é tratado como corredor de uma mina que o mineiro explora, e o mineiro é o Estado. Chamem-lhe autoridade tributária, chamem-lhe multas da polícia ou do ASAI, é exatamente a mesma coisa. É ir buscar o rendimento onde ele está. Claro que quem ficou sem esse rendimento que tinha, fica impossibilitado de responder às suas próprias necessidades. Ó Joaquim, mas o problema não é só esse. Bom, já antes de prosseguirmos, quero lembrar às pessoas que o programa tem ajuda à produção do grupo Sendis e da Alidata, que são empresas que produzem software de gestão para as empresas. E em breve vamos ter também aqui a Prozis a ajudar-nos na produção. Mas, ó Joaquim, mas o problema está aí. É que isto não é só um problema de retirar rendimento às pessoas. É que isto impede as pessoas de aforrar. Porque esta parte do rendimento que o Estado está. Primeiro, há dois problemas aqui. Nós temos uma baixa taxa de poupança, precisamos que as pessoas poupassem mais para poder financiar o investimento. E temos outro problema, que é a esquerda passa a vida a vomitar cá para fora a teoria dos salários baixos e que é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo. E depois não é capaz de baixar os impostos para garantir que os rendimentos das pessoas subam. Ou seja, o problema é muito mais grave do que o Joaquim está a dizer. Não é só mais grave. É mais criminoso quando é deliberadamente enganador. Ora bem. Quando se diz, agora com a diminuição da retenção na fonte do IRS, as pessoas vão passar a ficar com maior rendimento disponível. Ora, todas as pessoas que pagam impostos sabem o que é a dificuldade quando se aproxima o dia da liquidação. E se no dia da liquidação não há retenção na fonte que permita aliviar esse encargo, então aquele rendimento disponível adicional que se teve é apenas a corda no pescoço para nos enforcarmos. É criminoso, é como o Joaquim diz, é criminoso. Quando é criminoso porque é, digamos, insultar os inocentes, enganando-os. Ora, porque é que o Estado se sente com capacidade para fazer isso? Porque o Estado tem um tal poder extrativo que é não tiro agora, mas vou tirar depois. Ora, na prática, o Estado montou um sistema de segurança social com um dispositivo de contribuições obrigatórias a que corresponderia uma receita de reforma numa determinada idade. Esse Estado que estruturou esse esquema sabe hoje que em 2030 esse fundo de segurança social está esgotado. Sabe, em 2030 a mesma coisa que a população branca americana sabe, é que em 2030 será minoritária na América. E isso que provoca uma enorme agitação política na América deveria estar a provocar uma enorme agitação política no Ocidente, na Europa e em Portugal. Mas, Joaquim, mas eu queria guardar a América ela mais para o fim, queria ver que é a escala política.
Eu queria A complementar propósito o do tal raciocínio do dispositivo de Joaquim. segurança social, em que o Estado se apresenta como a entidade benévola que recebe as contribuições para depois pagar as reformas. Não, Uhum. esse Estado que hoje recebe as contribuições já sabe que não vai poder pagar as reformas. Ora, é esta manipulação do poder paternalista do Estado, a que corresponde o poder extrativo sobre os rendimentos dos particulares, que tem de ser denunciado politicamente, não porque se possa ir buscar rendimentos a Marte ou à Lua, mas porque é preciso corrigir a fórmula que foi encontrada há 40, 50, 60 anos atrás e que a evolução da demografia veio transformar radicalmente. Joaquim, deixa-me ir ali ao Jorge para perguntar ao Jorge, já que o Jorge está tão otimista. Ó Jorge, explica-me lá a razão do teu otimismo, olhando apenas para estes dois factos. Até há 2 meses, ou 3, a Ministra da Segurança Social e do Trabalho, que deve perceber imenso daquilo, jurava que o sistema de pensões está equilibrado e que não havia problema nenhum e que, pelo contrário, este governo tinha aumentado aquilo que era o prazo de garantia do Fundo de Estabilização. Ontem, o governo veio reconhecer que, afinal, aliás, o governo, os números mostram que aquele período em que o sistema vai à falência encurtou 10 anos. Explica-me só como é que tu podes estar otimista com gente a contar estas histórias. Camilo, porque os políticos em democracia, muitos deles se tornam ilusionistas. O problema do ilusionista é quando se descobre o truque. E, portanto, os truques vão sendo revelados com a própria realidade. Eu queria complementar o raciocínio do Joaquim e ir com coisas práticas para as pessoas perceberem a dimensão do que nós estamos a debater. Vamos a isso. Vamos olhar para uma família que tem um polícia, um enfermeiro, um médico, todos a depender do Estado. A pergunta que eu faço é: como é que nós vamos aumentar os polícias, os enfermeiros e os médicos? Só há duas possibilidades. Uma é tributar toda a população cada vez mais, para que eles ganhem mais. Essa é uma possibilidade. A outra é o país crescer de forma significativa para que os rendimentos em geral da população possam crescer e com a mesma tributação do passado, sem aumentar as taxas, o Estado possa remunerar melhor o que eu chamo os novos proletários, ou que penso que foi o Vasco Polido Valente que uma vez referiu que, de repente, temos os universitários como proletários. O universitário a ganhar um ordenado que é 700. miserável comparativamente ao que ganhavam, se calhar, há 20 ou há 30 anos. E, portanto, o que é que está a acontecer na sociedade portuguesa? O que está a acontecer na sociedade portuguesa não é uma luta de classes, é uma oposição feita com intenção, dividindo a sociedade entre o Estado e a sociedade. Ora, não é verdade. A sociedade precisa do Estado, como o Estado não faz sentido sem a sociedade o determinar quais são, no fundo, para que é que o Estado serve. Ora, a partir do momento em que uma classe política, vamos à questão concreta da redução do IRS em 25%, para todos os rendimentos, todas as pessoas que nos estão a ouvir que ganham entre 12 mil e 50 mil euros. A questão é a seguinte, é que para nós reduzirmos o IRS em 25%, significaria que o Estado é quem ocupa o poder do Estado, portanto, quem governa, não poderia prometer um conjunto de obras que são feitas para fixar eleitorados junto às regiões do país, junto às câmaras, junto às juntas de freguesias e junto a um conjunto de entidades, os tais clientes que o Joaquim refere, que capturam de alguma forma a atribuição destes fundos. Ora, é nesta denúncia que nós temos que continuar a martelar. Quer dizer, há opções que têm que ser feitas a nível de políticas. E as opções são simples. Ou se dá o dinheiro às pessoas para elas tomarem as suas decisões, como eu chamo, obras que elas querem fazer,
São as obras privadas, é ou eu quero gastar a comprar isto, ou quero poupar, ou quero comprar uma casa, ou quero comprar um carro. Isso, no fundo, é para que o dinheiro das pessoas serve. Não, nós estamos a dar esse dinheiro para que alguém decida o que é bom para a sociedade. E esse o que é bom para a sociedade? Se fosse verdade, se o Estado conseguisse criar riqueza, o Estado atual, nós seríamos o país mais rico do planeta. Eu, cada vez que ouço os políticos portugueses a falar, dá a ideia que nós vamos tornar ricos. E depois esta redistribuição do dinheiro, que aparece nos jornais todos, o Estado dá X às empresas, X aos pensionistas, X. Eu só quero lembrar o seguinte: cada vez que temos um déficit no Estado e cada vez que temos uma dívida, nós vamos pagar mais à frente em impostos futuros. E temos de ter a noção que o que estamos a dar hoje vamos ter que pagar à frente. Mas a pergunta é quem é que vai pagar à frente. E queria também só agora para terminar o raciocínio, relembrar o seguinte. Quando eu falei na questão da proletarização da sociedade, isso significa que nós, indiretamente, ao fazermos esta política tributária, estamos a fragilizar a sociedade como um todo, porque as pessoas, tendo pouco rendimento, tornam-se dependentes de quem tem o poder. E o poder, numa sociedade como a nossa pequena, é um poder feito de redes, de clientelas, de um conjunto de interesses, e quem Grupos de está interesse. dentro da rede ganha e quem está fora da rede perde. E, portanto, no fundo, é esse debate que nós também temos que introduzir na sociedade. Eu quero Agora, pedir ao Jorge e ao Joaquim que estejam atentos ao Facebook. Nós estamos com 1900 pessoas em direto e hoje a comunidade de Think Tank / Cor do Dinheiro está muito ativa. Portanto, está ali a fazer comentários. Portanto, estejam atentos a isso também, que podemos ter que comentar alguma coisa ou outra das interesses são pessoas. todos bons. Onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que nós temos que nos relembrar, e por isso é que a tua questão da bancarrota é útil tu a colocares, mas também é útil. Eu não terminei o raciocínio, deixa-me explicar porquê. Quando eu fiquei, de facto, a olhar para o Vítor Gaspar, ele diz-me assim: Ó Camilo, sabe qual é o problema? Quando você diz às pessoas que isso é bancarrota, as pessoas dizem assim: epá, assim não foi tão mau, isto não é como a Argentina, portanto, epá, se calhar não é assim tão grave quanto isso. Sabes o problema? E o Vítor Gaspar, coitado, tinha toda a razão. Mas o Vítor Gaspar também deveria se ter lembrado que quando se formou o euro, o que se fez foi a proteção dos Estados como um todo, e portanto nós temos hoje acesso a recursos à Europa que não tínhamos no passado. Então a pergunta é, e quem se comportar mal, o que é que lhe acontece? É o que está a acontecer aos portugueses, não tem bancarrota, mas não cresce o seu rendimento. Mas esse é o problema, Jorge, da panela e do sapo, não é? Tu enfias uma panela ao lume e metes lá um sapo dentro. Enquanto a água está fria, o tipo não sente nada e vai morrendo sem perceber, à medida que ela vai aquecendo. Mas é que há sapos que não chegam a entrar na panela. Esse é o problema. Porque quando tu falas nos sapos, eu percebo. O nosso problema, a nossa revolta, é que há sapos que não entram na panela. Há sapos que são beneficiados por existir este tipo de Estado. E esses sapos é que dominam a sociedade. E, portanto, quando as pessoas começarem a perceber porque é que isto é assim, é óbvio que vão dizer, bom, isto afinal não é caminho, e voltamos ao problema da rotunda do Joaquim. E eu acho que o tema da rotunda pode ser uma boa metáfora para nós debatermos algumas coisas. Uma delas é, a rotunda tem esquerda e tem direita, mas também tem Europa e tem nação. E, portanto, nós temos que escolher dentro da rotunda para onde é que andamos. E nós não podemos andar à volta da rotunda a não tomar nenhuma decisão, porque este orçamento, outra coisa sobre este orçamento que eu gostaria de alertar as pessoas. Se nós lembrarmos o que o orçamento do ano anterior dizia sobre o que se ia passar em 2020, nada do que se passou foi o que estava no orçamento, em consequência da pandemia. Portanto, a única coisa que eu digo é melhor pensarmos sobre este orçamento exatamente a mesma coisa. Este orçamento, o que se vai passar em 2021, só por acaso, é que será muito próximo.
Não, Por isso é que eu te não. digo, Orçamento, por Jorge, isso é que, só por muito acaso passará de junho do próximo ano, que é diferente. não, só por acaso, e por isso é que eu te digo que é preciso ser otimista neste sentido. A realidade vai ser de tal forma dura para todos nós, independentemente de ser de esquerda ou de direita, a realidade vai ser dura, que nós vamos ter uma parte da população a ter que pensar exatamente o que é que quer. Sim. Isso é a vantagem da democracia. Porque se Ó, nós estivéssemos em ditadura, a única coisa que nos acontecia é que já tinham fechado o think tank, provavelmente. sim, Mas com como toda a estamos em certeza. democracia, ainda vamos continuando a poder dizer aquilo Não, que é. não, também te vou dizer também que mesmo vivendo em democracia, se não houvesse redes sociais hoje em dia, já te tinham calado a voz. Isso é, aliás, como calaram a mim também, não é? Na televisão. Portanto, o azar desta malta é que hoje em dia já ninguém cala ninguém. Ó Joaquim, vamos voltar à questão dos sapos e da rotunda. Qual é a saída que a gente tem para isto? Ainda não percebi. Camilo, na sociedade portuguesa, o sapo é o povo português, que é mantido em águas mornas e depois gradualmente vai aumentando a temperatura até que o sapo está cozido. Mas há o dono da panela. O dono da panela é o que ocupa o poder. Há um trabalho agora recente que foi coordenado pelo Ricardo Reis e que nos vem dizer que nos últimos 40 anos Portugal teve 6 crises económicas. Estamos agora na sexta. Mas o que o Ricardo Reis não diz é que esta sexta crise económica não é comparável às outras 5 crises económicas. E para fazermos esta comparação, temos que começar por reconhecer que na crise atual se acumulam as consequências das 5 crises anteriores que nós não só não resolvemos, como nem sequer quisemos interpretar. Achávamos que eram umas coisas de esquerda e direita. Não. Eram desequilíbrios que nós próprios provocamos. Mas, nessas 5 crises anteriores, havia um padrão de referência, havia um alvo para nos mostrar como é que se podiam recuperar os equilíbrios que tínhamos perdido. Agora, nesta sexta, onde se acumulam as consequências das crises anteriores, designadamente na dívida, mas também nos comportamentos políticos, porque ninguém mudou o discurso, apesar das 5 crises e agora desta sexta, continuam a exigir as mesmas coisas com os mesmos argumentos. Isto é, estão como os Bourbon, não aprendem nada e não esquecem nada. Mas, nesta sexta crise, que é diferente das outras, o problema que nos é colocado é este. Como é que vai financiar o desequilíbrio atual? E a resposta é os balanços das empresas que paguem a crise. Os rendimentos dos que trabalham que paguem a crise. E as empresas falidas e os desempregados são os sapos que estão a ser cozidos na grande panela do Estado. Porque nem sequer podem fugir. Mas, quando olhamos para a crise atual nesta perspectiva, temos que salientar, temos que sublinhar uma questão decisiva. Hoje não há um referencial de estabilidade. Hoje ninguém sabe quando é que se volta a trabalhar. Ninguém sabe a alegoria da... existir depois de tudo o que aconteceu. Joaquim, deixa eu ouvir ali a teoria do... Eu estava a ouvir o Joaquim sobre a panela e só queria acrescentar.
o lume, como tu dizias, que vai subindo, vai subindo temperatura, vai subindo a água, a temperatura da água, lentamente. Nesse momento é arrefecido pelo dinheiro que vem da Europa. Portanto, a água não chega a aquecer. Mas não Portanto, chega. não, Não não, chega. eu sei, mas a água não chega a aquecer. E não chega a aquecer porque os fundos chegam. Onde é que eu quero devolver a independência à sociedade civil sobre a questão dos impostos? Os portugueses que pensem o seguinte: vão chegar a Portugal 55 mil milhões. Se dissermos assim, 5 mil milhões diretamente vamos entregar aos portugueses através da devolução do IRS que pagaram no passado ou que pagaram este ano. E o Estado fica ainda por gastar 50 mil milhões. Não. O que vai acontecer é que vai-se decidir alguém que vai dizer: não, não, os portugueses não têm capacidade de gastar bem esse dinheiro. Nós é que vamos decidir como é que os portugueses vão gastar o produto do rendimento do seu trabalho. Ó Jorge, tens que ir da Ora, ideia também, às vezes. Pá. Então, e depois ia faltar 5 mil milhões à malta dos amigos e dos grupos de interesse. Mas claramente, só tem isso, esse pá. é outro problema. E, portanto, isso significaria, então, que nós estaríamos a devolver à sociedade a capacidade de tomar decisões. Ora, o poder é mantido exatamente pelo oposto. É por tornar a sociedade cada vez mais dependente do poder. E por isso é que eu digo que os proletários que estão na função pública, porque a verdade é que grande parte deles está aí, porque também não, podem ter o emprego assegurado, mas não têm os rendimentos assegurados, e se os têm é por tributar o resto da sociedade, vão lentamente a perceber-se no fundo, na panela onde estão metidos. Ou seja, podem fazer parte da panela do Estado, mas na prática não gostam de estar dentro daquela água. Ainda vão beneficiando porque na zona onde eles estão a água não é tão quente. Mas com o tempo a água vai aquecer para todos. Ó Ora, Joaquim, diz, Jorge, diz. Termina o raciocínio. Tinha aqui uma não, pergunta para vocês de um significa, espectador. o que significa que o que significa que o problema da sociedade portuguesa, e estava-me a relembrar do artigo que vai ser amanhã no negócio que o Joaquim escreveu, Estou a é falar da que mão nós, visível. Da mão visível. na mão Estamos a falar da mão visível, no visível. negócios, É só para as pessoas saberem onde é que está e já agora passa publicidade também ao jornal. exatamente. A ideia que o Joaquim propõe, que é interessante, é que o problema é que nós não temos o lume suficiente para eliminar a ilusão. Que estamos dentro de uma panela que vai aquecer de forma extremada. E, portanto, não tendo pessoas na liderança política que tenham a coragem política de dizer que o rei vai nu, porque toda a gente quer manter uma estabilidade, eu diria, podre. Porque é uma estabilidade podre? Porque é uma estabilidade que não obriga o país a mudar para novos caminhos, a sair da rotunda. É só por isso que esta estabilidade não serve, porque é uma estabilidade circulatória. Ó, Portanto, nada Jorge, acontece de eu diferente. por mim, até acho que nós precisamos de uma crise política agora para clarificar as águas. Mas pronto, isso é a minha opinião pessoal. Tenho aqui uma pergunta que chegou privada de um espectador e é para os dois. E que diz assim: o que vocês estão a dizer é que ninguém quer dizer a verdade em Portugal. Aquilo que tu acabaste de dizer agora é um exemplo disso, o que o Joaquim disse também. E o ouvinte pergunta assim, o espectador pergunta assim: então não é por isso, porque os partidos de direita que deviam estar a denunciar isto não o fazem, que depois tu tens o crescimento do Chega como tens visto? Respondam lá os dois. Joaquim, Camilo, eu não gosto muito de falar em temas em que trabalhei, mas por vezes para exemplificar, não há outra maneira do que dizer esta. Lembram-se certamente que a primeira parceria público-privada na saúde Amadora Sintra. foi o Hospital Amadora Sintra. Era Presidente da República o Dr. Mário Soares, de quem eu era assessor político. E, portanto, há um compromisso, ainda que indireto, na medida que o Presidente promulga e o Conselheiro de Presidente terá encontrado argumentos para justificar a promulgação,
Mas, de facto, a responsabilidade da decisão é do Governo e do Ministro da Saúde na altura. Qual foi a lógica que justificou essa promulgação de um presidente que manifestamente era republicano, socialista e laico? Foi entregar a saúde aos privados? Não. O argumento principal foi: para salvar o Serviço Nacional de Saúde, é preciso ter unidades comparativas dentro do Serviço Nacional de Saúde que permita analisar e avaliar o que acontece com a generalidade dos hospitais. E, portanto, haveria hospitais de gestão pública e haveria hospitais de gestão privada, mas com todas as obrigações do hospital público. Isto é, o hospital de parceria pública ou privada tem que servir todos os doentes que lá apareçam como se fosse um hospital público. Esta é a maneira de introduzir dinamização dentro de um sistema que se estava a burocratizar. Como é que acabam as parcerias público-privadas? Com argumento de um partido que se diz de esquerda, bloquista. Portanto, um bloco é uma coisa que a gente não sabe muito bem como é que é formado, mas com o argumento de que essas parcerias significam lucro para os privados. Que coisa extraordinária que privados, obrigados a todas as exigências da gestão pública, consigam ter lucro que os hospitais públicos não têm. Portanto, isto mostra o quê? Mostra que esta questão dos sapos na panela não é apenas uma ingenuidade do sapo. São os donos da panela que produzem a ilusão no sapo, que é quando vem uma doença grave, quando vem uma epidemia, se não for o Estado, quem é que salva as pessoas? E o que se vai verificar agora com esta epidemia, como na bancarrota que não chegou a haver no tempo de Vítor Gaspar, é que o Serviço Nacional de Saúde entra em colapso e vai precisar de ter a complementaridade do sistema privado da pior maneira. Pois. Vai ter de contratar o sistema privado quando antes, nas parcerias público-privadas, estava integrado na própria gestão pública. Ora, este exemplo, que eu preferia não ter de voltar a falar nele, mas infelizmente vou ter de voltar a falar nele porque vai ser um problema central nos próximos meses. Este exemplo mostra que atrás da ilusão nós encontramos sempre a realidade. Quando se tira o manto diáfano da ilusão e da fantasia, o que aparece é a realidade. Mas atrás da mentira nós encontramos uma coisa importantíssima, que é a verdade. Porque a mentira existe para esconder a verdade. Se nós conseguirmos afastar a mentira, a verdade aparece. E o que é que vemos hoje quando já nos esquecemos das mentiras do primeiro-ministro Sócrates? Encontramos hoje o renascimento das freguesias, que são os espaços para colocação de donos de panelas. E, portanto, não há só a grande panela do Estado, há depois as pequenas panelas dos serviços integrados na rede do Estado. Isto é a história de Portugal, não é só a história do regime dos últimos 40 anos. Não, a história de Portugal... Ó Joaquim, mas dava jeito acabar com isto, não é? Dava jeito. Não, Camilo, não vale a pena acabar com o pecado, porque se acaba com o pecado, acaba com a Igreja. A Igreja só existe porque há pecadores. Portanto,
para que haja política em Portugal, não é possível acabar com os pecadores, mas é possível interpretá-los, percebê-los, controlá-los e corrigi-los. Através de quê? Em Portugal só se avança com as crises. É um bocado como a União Europeia. É de bancarrota em bancarrota que nós vamos encontrando soluções. Cuidado, que já uma vez encontramos uma que se chamava Salazar. E, portanto, para evitar cair nessa mesma rotunda, será útil tomarmos algumas precauções agora. Vai-se aprovar um orçamento que é para o ano 2021 e eu respondo, não, o orçamento é só para a noite da votação. Termina a validade aí. Ó Joaquim, mas isto é outro passo que eu queria dar neste programa, que é assim, estamos à beira de votar o orçamento. Eu, pessoalmente, continuo a dizer que há uma grande fita de dramatização na praça pública e não vai haver crise nenhuma. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que é uma grande fita porque não há orçamento nenhum. Não pode haver perante um ambiente de incerteza como é aquele que nós vivemos. Joaquim, Jorge, e tu? Nós não sabemos quando é que voltamos a trabalhar. E não sabemos se, quando voltarmos a trabalhar, ainda lá estão as mesmas funções, as mesmas secretárias, as mesmas máquinas, os mesmos mercados. Ora, é justamente porque ninguém pode resolver essa incerteza que o orçamento só serve para uma única coisa, para ser aprovado. Podem escolher uma outra opção, que é para ser chumbado. Em qualquer dos casos, o que se revela é que aquilo a que se chamou geringonça era uma mistificação, porque nunca teve coerência interna para poder desenvolver uma estratégia. Joaquim, a coerência era o tutu que havia no tesouro, que agora já não há. Bom, mas não é só isso, e é o problema dos lugares, mas é sobretudo uma outra coisa. É um problema de concepção. O poder em democracia não é uma questão de maiorias, não é uma questão aritmética. O poder em democracia pluralista é uma questão de articulação de possibilidades. Não há ninguém que possa ter razão sozinho numa democracia pluralista. Mas é quando os fanáticos se apresentam como os portadores da verdade que nós sabemos que estamos a caminho dos populismos. O populista é um fanático. Depois pode ser um fanático branco, um fanático negro. Em qualquer dos casos, não é um democrata pluralista. A democracia portuguesa foi toda pensada para evitar os erros das concentrações autoritárias e foi toda pensada para preservar o pluralismo, para preservar a variedade de orientações. O trabalho político é conseguir fazer a articulação dessa variedade numa estratégia que seja consistente. Esta crise vai oferecer essa oportunidade. É quem está com a responsabilidade da regulação, do regular funcionamento das instituições democráticas, vai ter de explicar isso, sobretudo porque a campanha para as eleições presidenciais vai se disputar neste clima de incerteza onde é preciso que alguém diga o que tem de ser feito. Joaquim, eu já vou voltar às presidenciais. Deixa-me ouvir ali o Jorge sobre esta parte do orçamento, Jorge. Vamos ter crise ou vamos ter orçamento aprovado? Eu já te vou responder, mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás para desconstruir aqui duas ideias que pode ser interessante para as pessoas perceberem. Uma é sobre a verdade em política. Vamos imaginar, e talvez é importante com exemplos concretos, este think tank é feito por 3 cidadãos livres que basicamente defendem a liberdade de
pensamento e de expressão relativamente a quem nos governa. E, portanto, independentemente de ser de esquerda ou de direita e das nossas preferências poderem mais ser ao centro-direita, ao centro-esquerda. É um pouco irrelevante. Agora imaginem que este programa é silenciado e é produzido por 3 cidadãos totalmente dependentes do Estado. Então o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma expressão não da realidade, mas daquilo que o Estado quer construir, que deve ser a realidade, porque é com uma realidade, diria, fantasmagórica que se pode manter o poder. E, portanto, por isso é que a verdade em política só se consegue com os jornais e com os mídia. Quando têm capacidade. Razão pela qual os mídia deviam ter cuidado quando o Estado se presta a meter lá 15 milhões de euros. Exatamente. Mas nós já debatemos esse assunto. Esse é para desconstruir o problema da verdade. Outro que eu queria desconstruir é a questão do Serviço Nacional de Saúde, que o Joaquim falou. Para quem é de economia, a pergunta que faz sempre é: qual é a melhor combinação entre capital e trabalho para se produzir mais? E vamos imaginar que todo o capital e trabalho relacionado com saúde fica nas mãos do Estado. Então o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a criar um monopólio estatal em que quem decide os serviços que devem ser oferecidos e a forma e a remuneração e a eficiência não são os utentes, não são os clientes, é o próprio monopólio. Agora façamos o oposto. Vamos passar esse capital de trabalho todo para o setor privado e pomos só um monopolista no setor privado. Fará exatamente o mesmo erro. O que nós estamos a defender é que é preciso um sistema, se quisermos, misto, em que o capital e o trabalho é constantemente sujeito ao escrutínio do quê? Das pessoas que decidem quem é que está a oferecer os melhores serviços por um melhor preço. É óbvio que o Estado assusta sempre as pessoas com as grandes catástrofes, mas as grandes catástrofes não são responsabilidade do Estado, são responsabilidade de todos os cidadãos. Somos todos nós que contribuímos para nos proteger uns aos outros. Não é um Estado que é criado do nada para dizer, como criação divina, a dizer, não, não, agora existimos aqui nós para resolver. A pergunta que eu faço é, e com que recursos é que os senhores vão resolver? Com os recursos que nos retiram a todos nós. Ora, o que nós estamos a dizer é que nós, para termos o regular funcionamento das instituições Estado e de mercado, as privadas, precisamos que haja liberdade económica, que o Estado se permita, que o Estado aceite que essa liberdade é um bem supremo. E é supremo porquê? Porque é em benefício de todos nós. Não é em benefício dos próprios que ocupam e que são donos da panela, como há pouco referíamos. E, portanto, ou nós começamos a desconstruir este discurso, ou então vamos sempre esbarrar no problema que é uma dicotomia Estado, o que é melhor, se é o Estado ou o mercado, se é melhor o privado ou o público. Não é nada disso que nós estamos a debater. Posso pedir para comentarem aqui o que o espectador está a dizer? Ele diz assim: ó Camilo, mas eu ouço tanta crítica e depois no dia das eleições votam nos mesmos. Em que é que ficamos? Votam menos, a verdade é essa, votam menos. Está bem, mas votam nos mesmos. E não votaram nos mesmos. Nós temos que nos lembrar que este governo continua a ser minoritário do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista parlamentar, e arranjou um esquema chamado geringonça para poder ocupar o poder, mas ele continua a ser minoritário. E, por outro lado, apareceram novas forças políticas no Parlamento, o que significa que a própria concepção de vida que os portugueses têm relativamente à política está lentamente a mudar. E por isso é que nós percebemos o ataque maciço que faz o que nós chamamos, eu diria, o mainstream, o normal, relativamente aos novos partidos. E, portanto, nós percebemos isso. E porquê? Porque eles são o produto do descontentamento com o que se está a passar. E, portanto, é por esse motivo
que eu dizia que cuidado, que a partir do momento em que a sociedade fica ela própria, por razões económicas, muito dependente das decisões de quem ocupa o poder, ela própria pede a própria liberdade de se poder pensar a si mesmo e de se poder exprimir. E por isso é que nós vamos assistindo, e cada vez mais, a um divórcio que as pessoas têm em relação à própria comunicação social. Aqui há dois divórcios na sociedade portuguesa relevantes. Um é em relação à comunicação social, e não é só em Portugal, é em relação à comunicação social e em relação às votações. Isto significa que a própria democracia não está a conseguir gerar interesse. Por uma outra razão que nós nunca falámos no Think Tank, e acho que valia a pena falarmos. Fazemos um programa sobre isso. É que ninguém traz sonho a Portugal. Eu não sei se nós já percebemos que desde 2008, andamos a massacrar os portugueses com crise. É a crise das finanças públicas, é a crise bancária, é a crise empresarial. Só já não temos crise cambial. Cambial não temos porque tomamos essa decisão. Mas é por mera sorte, não é? Ninguém nos conseguiu construir. Se nós perguntarmos aos atuais partidos qual é o sonho que trazem para os portugueses, eles não conseguem encontrar. E porquê? Porque não decidiram o que é que querem fazer. Estão simplesmente a gerir as rotundas existentes. E, portanto, essa gestão das rotundas cria um problema, não muda a cidade. Portanto, nós... Joaquim, presidenciais. Marcelo vai ser eleito, mas não vai ser eleito com a porcentagem que ele queria. Camilo, há períodos na história em que a ilusão do poder se transforma na tragédia do poder. Ou seja, a ilusão do poder é uma manipulação da opinião pública por parte dos dirigentes políticos que esquecem, em nome de se apresentarem como representantes do povo, esquecem que a responsabilidade que lhes é atribuída é a de orientarem o povo, ou seja, eles não são apenas notários da vontade do povo, eles são criadores da vontade do povo para que haja desenvolvimento e crescimento, mas esse período de ilusão do poder que mantém as pessoas mais borboletas à volta da vela acesa, mantém as pessoas fascinadas com a cerimónia do poder. Esses períodos de ilusão do poder, quando são interrompidos pela tragédia do poder. E quem está no poder, a única coisa que quer é sair de lá. Só que não pode. E quem faz um mandato presidencial e se candidata para fazer o segundo mandato presidencial, não se pode candidatar para fazer o mesmo que já fez. Porque isso é que seria a rotunda presidencial. Não, é para fazer qualquer coisa de diferente. Em função de quê? Em função da análise crítica do que aconteceu no primeiro mandato. Quando eu trabalhava nessas coisas, tinha um critério que é, para um presidente, o sucesso é chegar ao fim do primeiro mandato e estar em condições de escolher ser novamente candidato e com a certeza de ganhar. Joaquim, estou a ver que ninguém lhe deu ouvidos então, não é? Porque eles não estão preocupados, não estavam preocupados com isso. Com todos aqueles que eu trabalhei, este critério foi satisfeito e ganharam o segundo mandato. Como habitualmente se diz, o segundo mandato era sempre diferente do primeiro, o que também é normal, porque já sabe que não tem terceiro e, portanto, fica livre. Quando agora discutem os mandatos únicos,
convém não se esquecerem da diferença entre o primeiro e o segundo mandato do presidente, porque o segundo mandato do presidente tem as características do mandato único. Porque não Mas pode... isso era bom. Mas isso é que era bom, Joaquim. Isso era ótimo, não é? A gente sabia que o presidente que a gente lá mete ia mesmo fazer qualquer coisa. Não, o problema do mandato único é que aqueles que têm de obedecer às instruções de quem tem esse mandato sabem que o mandato termina e, por isso, escolhem aquilo que fazem para ir para além do fim do mandato. Mas, voltando à questão do... Temos de ser rápidos, Joaquim. Também preciso de ouvir os Jorge. Estamos mesmo no fim do programa. Voltando à questão do segundo mandato, tem de ser diferente porque tem de ser uma avaliação crítica do que aconteceu no primeiro. Ora, se nós observarmos o que aconteceu no primeiro, desde aquela decisão estranha de não exigir novo acordo escrito entre os partidos de apoio parlamentar ao governo, para não fazer a mesma coisa que o presidente Cavaco Silva tinha feito, mas é uma decisão estranha que agora se paga, ou que agora está em vias de pagar. Mas há uma questão mais séria, mais importante. É qual é que foi o sentido de modernização da sociedade portuguesa nos últimos 5 anos. Ora, perante essa perspectiva, a decisão de recandidatura é uma exigência de inovação. Jorge, temos que ir para o Jorge, Joaquim. Estamos mesmo sem tempo. Com a crise que estamos a ter agora, tem mesmo de ser inovação, porque não pode ser repetição. Jorge Marrão, Camilo, para fechar isto, tens 3 minutos. como nós começámos o programa com a ideia da... Estávamos a falar na panela e nos sapos que estavam adormecidos dentro da panela, vamos pensar no seguinte: o Presidente da República é o que assegura o regular funcionamento da panela. Sim. Ou seja, ele próprio pode antecipar que a panela vai aquecer, pode levar a que os tais sapos se revoltam, ou pode levar a que os sapos se mantenham quietos. O que é que aconteceu ao Presidente da República e, obviamente, que foi surpreendido pelos próprios acontecimentos? O Presidente da República faz uma leitura correta da sociedade portuguesa, em que percebe que há uma crispação que foi criada artificialmente, mas que era real porque o que tinha sido proposto era muito diferente do que se trazia no passado com a chegada da Troika, e, portanto, faz isso. E isso deu um cunho não populista ao seu mandato, mas um cunho popular. Mas o que é que nós assistimos? Nós assistimos a um mandato presidencial em que o grande objetivo não foi antecipar os problemas do país, gerir de forma concertada com o poder instalado as crises que apareciam, porque a geringonça encerrava em si mesmo uma incoerência. E, portanto, o próprio Presidente percebe que, para manter uma certa estabilidade na condução dos negócios públicos, que foi fazendo isso. Ora, o segundo mandato não vai ter essas condições, porque esse segundo mandato significa que o que estamos a falar é uma crise de tal ordem, de tal magnitude e tão diferente, que ele próprio vai ter que mudar a sua, eu diria, não vai mudar a sua personalidade, não vai mudar a sua maneira de dialogar com os portugueses, mas há uma coisa que vai ter que provavelmente fazer: é antecipar e revelar quais são os verdadeiros problemas que o país tem que resolver. E isso pode ser muito importante para que os portugueses nas próximas eleições possam, de forma muito mais esclarecida, tomar decisões diferentes. E, portanto, é natural que esse mandato venha a acontecer. Sobre a fasquia que o professor Marcelo fez a si mesmo, é um problema dele próprio. Os portugueses não estão preocupados se ganha por muitos ou se ganha por poucos. Os portugueses querem é que o país ganhe. E se ele não fizer nada para que o país, no final do seu mandato, esteja melhor do que estava no início,
não ganhou nada na história de Portugal e, portanto, apenas foi um presidente, terá direito a todas as suas prebendas e a um retrato no Palácio Presidencial, mas provavelmente não ficará para a história de Portugal. Pois, olha, nós é que vamos chegar por aqui, que estamos em cima dos 60 minutos. Quero agradecer hoje, estavam 2.100 pessoas em direto, agora estão 2.000. Quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a estas pessoas e aquelas que ainda vão ver. Aquilo que eu peço sempre que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Também sabe porquê? É que aquilo que você ouve aqui não ouve mais aqui. Obrigado ao Jorge, ao Joaquim. Eu voltarei amanhã. Eu e o Jorge voltamos amanhã com o Mel Talks, vai ser com o professor Luís Valadares Tavares e vamos falar sobre as regras modificadas da contratação pública. Quanto a mim, amanhã às 8 da manhã, já sabe, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, meus senhores, e até a próxima semana.